te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém. Nesse momento, não apenas o seu pedido, mas a sua gratidão pode ser oferecida a Deus. Nós estamos ainda por um pouco de tempo nos reunindo nessa casa de oração, porque aqui ao lado nós já temos a oportunidade de vislumbrar uma casa maior, uma casa melhor, no qual podemos oferecer a Deus tudo o que somos. Simplesmente uma parte da nossa vida para constituir o todo do plano de Deus. Nesse momento eu quero chamar os diáconos, porque nós costumamos tirar mais uma oferta de gratidão para a construção do nosso templo. Fique à vontade para oferecer aquilo que você deseja, aquilo que você sente no coração que deve fazer. E enquanto isso, cantamos todos juntos. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Senhor Deus, aqui está um pouco do muito que nos concedes. Senhor, que aquilo que ofertamos na Tua mão seja tudo o que precisas para cumprir o Teu plano em nossa vida. Nos abençoe e abençoe esses dízimos e essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Você estava esperando o pastor Vinícius aqui, né? Queridos, é muito bom estar aqui de volta, né? Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Ângelo, oficialmente capelão lá do colégio do CGA, né? Lá no setor Pompeia. E é bom estar aqui de volta, é bom rever amigos e encontrar com irmãos. Queridos, o pastor Vinícius me pediu para hoje compartilhar com vocês a mensagem de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo, que tem guiado o pastor Vinícius nas suas pregações, também esteja comigo nesse dia.
e que também fale ao seu coração de acordo com a sua necessidade, que Ele possa trabalhar segundo o bem lhe apraz, que possa guiar a sua vida. Eu vou convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus, mas antes, abrir a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 5, iremos ver o verso em diante. Enquanto você procura o texto, eu gostaria de apresentar também. Hoje a minha esposa não pôde estar aqui, ela está em Brasília fazendo concurso, mas ela pôde mandar a representante dela, a progenitora dela, a minha sogra, Dona Margarete, ela está ali. Então, se você vê no final uma mulher tão linda quanto a minha esposa, você já sabe de onde veio essa tanta beleza, né? Minha sogra está nos visitando e eu tive o privilégio, olha que coisa boa, de trazer a igreja em que eu comecei o ministério. Mas bem, eu fico muito feliz por estar aqui, mais uma vez eu repito, né? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, iremos ler do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém? Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai eterno, te pedimos, Senhor, que da mesma forma com que a Tua palavra está aberta, nesse momento o Senhor também abre a nossa mente, abre o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Sabemos que essa palavra é diferente de qualquer outra, porque ela é temperada pelo Teu Santo Espírito. Que esse Espírito encontre espaço em nosso coração, que venha de acordo com as nossas necessidades, nos guiando nessa nova semana que se inicia, Pai. Nos usa, Pai, nessa noite, te pedimos, não para nosso engrandecimento, mas para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. 2 Reis capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim falou a jovem e é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a sua veste? Deixa ouvir a mim e saberás que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Queridos, primeiramente eu não me recordo de ter dado boa noite a vocês. Se eu já dei, desconsiderem, mas boa noite a todos. Que você sinta muita vontade na casa de Deus,
que você está visitando a nossa casa, sinta-se que essa também é a sua casa, porque Deus te recebe como filho. E se você já frequenta aqui, já é amigo, já é irmão, que você possa mais uma vez sentir o mesmo Espírito que habita nesse lugar, também habitar no seu coração. Queridos, hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto de muito peculiar, que é nós deixarmos de lado as coisas nossas e observarmos a vontade e o jeito de Deus. Quando o pastor Vinícius entrou em contato comigo para vir aqui, ele disse: pastor, e dá início à série chamada O Fim. E eu disse: mas para pregar o quê? Prega o fim de alguma coisa, mas prega o fim. E eu pensei: vamos começar então de nós, né? Vamos trabalhando na base, vamos falar sobre o fim do nosso eu, o fim do nosso achismo, o fim das nossas vontades, e vamos dar um início à vontade de Deus, vamos dar uma inauguração à vontade de Deus, porque tudo não começa conosco, as coisas começam com Deus, as coisas seguem segundo a vontade de Deus. E veja, a história bíblica, a história do grande imperador Naamã, aquele orgulhoso general sírio, começou dessa forma. É fato que ele tinha toda uma história de guerra, de vitórias, uma trajetória impecável. No entanto, ele precisou deixar de lado o seu achismo, o seu querer, os seus gostos, para dar início à vontade de Deus, dar um fim ao meu eu e dar início ao que Deus queria na vida dele. Vamos aprender também a fazer as coisas do jeito de Deus, porque Deus tem uma forma de fazer todas as coisas. Às vezes você quer ter sabedoria diante de uma determinada situação e você fica procurando uma resposta em si mesmo, nas suas experiências, quando tudo já estava predestinado na vontade de Deus. É Deus quem nos criou, é Deus quem nos mantém, é Ele que nos guia. Ele tem um jeito para todas as coisas, Ele tem uma solução para todos os problemas, Ele aponta a sua vontade diante de cada circunstância. Para nós, às vezes, o jeito de Deus, as estratégias de Deus, os métodos de Deus são ultrapassados, são, quem sabe, grosseiros, antiquados, grotescos. Mas Deus diz: olha, o meu método, embora possa parecer simples, é o método correto, é a única forma de você alcançar a vitória, é a única forma de você conseguir alcançar o cumprimento da sua vontade, é a única forma de você conseguir alcançar o poder, a minha aceitação. Quando Naamã foi até o homem de Deus, que no caso era o profeta Eliseu, imagine, um homem de honra, um homem pomposo, ele organizou toda a sua carruagem, o seu exército, quem sabe uma multidão de pessoas iam com ele também, soldados da sua artilharia, homens de confiança, pararam de frente da casa do profeta, um homem que se dizia curandeiro, que homem de Deus poderia limpá-lo da sua lepra. E agora ele esperava que aquele homem viesse, estendesse a mão para o céu, falasse algumas palavras ao seu Deus Todo-Poderoso e ele sairia limpo. No entanto, desconsiderando as suas expectativas, Eliseu mandou um dos seus mensageiros e disse: olha, ele não pode atender agora, ou ele não quer atender agora, mas ele mandou você, já sabe qual é o seu problema? Ele mandou você se lavar, mas não em qualquer rio, você precisa ir até o Rio Jordão, e você vai se lavar 7 vezes, não mais e não menos, 7 vezes. E aquele homem pomposo, de muita honra, ele se sentiu indignado. Primeiramente, como ele não teve a honra e o prestígio de vir até mim e me orientar? Como ele tem tamanha ousadia de fazer o tal isso? Ele sabe quem eu sou? E agora ele diz que eu tenho que me lavar no Rio Jordão, aquele rio barrento, sujo. Será que lá em Samaria, na Síria, não existe outros rios bem melhores, bem mais belos, grandiosos, de águas limpas, puras e cristalinas? Quem sabe aqueles rios não são um método de limpeza? Mas coisa estranha, tomar banho em rio não era método para curar a lepra? Na realidade era a última coisa que um médico daquela época aconselharia. Por quê? Porque alguém leproso é alguém que está cheio de feridas. Se ele se banhasse numa água suja e barrenta, como era a água de Jordão, provavelmente as suas feridas sangrariam, incharia e pioraria a sua situação. Então, o método de Deus, o jeito de Deus de resolver o seu problema ia totalmente contra as expectativas do mundo, contra a ciência do mundo, mesmo que fosse moderna. Deus estava apontando para ele:
Naamã, simples assim, você precisa se banhar. Simples assim, você precisa cumprir a minha ordem. Muitas vezes, quando você está diante de uma circunstância que precisa tomar uma decisão, quer seja no emprego, quer seja em casa, quer seja na faculdade, diante dos amigos, em qualquer circunstância, você vai até a palavra de Deus, acreditando que ela tem todas as respostas, e de fato ela te dá a resposta, mas às vezes a resposta é simples demais. E ser simples não é sinônimo de ser fácil. As coisas de Deus são simples, mas nem sempre são fáceis. As coisas de Deus são objetivas, mas não quer dizer que são práticas de se fazer, são coisa agradável. Ele tinha o seu conceito preconcebido, e diante daquilo ele se perguntava: peraí, esse não é o melhor método? Se lavar 7 vezes, tem que ser exatamente 7 vezes? Tem que ser nesse rio? Tem que ser dessa forma? Tem que ser assim, por que não de outro jeito? E aí precisou alguém de fora dizer para ele: peraí, meu pai, se fosse uma coisa muito mais difícil, você não faria? Porque algo tão simples você agora ignora. Muitas vezes Deus nos pede para fazer coisas, para nos se posicionar diante de tais circunstâncias, e nós ficamos nos perguntando, nós ficamos questionando Deus, nós ficamos igualando Deus à nossa própria estatura, às nossas próprias limitações, e ao invés de nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, nós fazemos de Deus a imagem e a semelhança nossa, e nós começamos a julgar a Deus. Por exemplo, Deus diz assim para você: meu querido, eu quero que no dia de sábado você marque um encontro comigo, e nós nos encontramos na igreja para adorar, para comungar, para louvar. E você diz assim: não, Senhor, esse dia é o dia de folga, que eu estou em casa dormindo, eu vou acordar até tarde, Senhor, é o dia que eu descanso. Onde já se viu eu descansar acordando cedo e ir para a igreja? Ou então você diz: Senhor, não, esse dia é o dia que o meu comércio dá mais dinheiro, é o dia que os meus negócios são mais lucrativos, e agora o Senhor diz para eu parar? Isso é simples, mas não é fácil de se fazer. Ou então, diante da faculdade, tem aquela matéria difícil na sexta-feira à noite, que para nós são sábado, e Deus diz assim: meu filho, hoje não é dia de você estudar, hoje não é dia de você ir na faculdade, hoje é dia de você adorar, me adorar. Para um instante, vamos comungar. Deus, sinceramente, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Ou então, diante do namoro, aquele namoro caliente, Deus diz: filho, segura um pouco, não é assim, espera, decide esperar até o casamento, decide receber a minha bênção. É simples, mas não é fácil. As formas que Deus, o jeito de Deus é simples, é direto, é objetivo, mas não é fácil, mas não é prático. E nós criamos uma guerra diante disso. Para Naamã a ordem era: vai e se lava. Para nós, quem sabe, a ordem mude de fator, mas não tira a seriedade. Mude o tempo, mas não tira a importância. E eu digo outra coisa: ela pode mudar de pessoa, mas não tira o efeito. O Deus é o mesmo que ordena, e esse Deus, ele tem a mesma seriedade. A mesma forma que Deus disse para Adão: Adão, todas as árvores do Éden, do jardim, você pode comer, mas aquela, Adão, é a prova de que você será fiel a mim, você não comerás dela. E hoje esse Deus se materializa em outras situações, dizendo: filho, faça isso, mas não vá até aqui. Vá até aqui, filho, mas não faça aquilo ali. Siga as minhas orientações. São simples, são diretas, são claras, mas não são fáceis. São extremamente desafiadoras. Eu vi um comentário bíblico que dizia: em comparação com esses rios que davam vida à sua terra, Naamã lhe pareceu que o Jordão era um bueiro pequeno e sem valor, mas se queria curar de sua lepra, devia banhar-se no Jordão e não em Abana. Muitas pessoas estão querendo cura em outros rios. Muitas pessoas querem cura em outras igrejas, em outras denominações, em outras religiões. Quando Deus diz assim: embora a minha igreja seja aparentemente feia, suja, barrenta, é lá que tem o poder, é lá que tem a cura, e você só vai me encontrar lá. Eu vejo, quando eu estou conversando com vários irmãos de outra denominação, e me perdoe se você for de outra denominação e estiver nos visitando, não quero de maneira alguma agredir a sua religião, mas quando eu converso com alguns outros irmãos e eles me dizem aquele argumento, ele diz: pastor, mas Deus é um só, pastor, todos nós adoramos ao mesmo Deus. E eu digo para ele assim: meu irmão, eu tenho certeza que Deus é um só, mas esse Deus que é um só é o Deus da Bíblia.
Se você não está servindo ao Deus da Bíblia, irmão, você está criando outro Deus. Você pode até dar o mesmo nome, pode ter até a mesma nomenclatura, os mesmos modos, mas se você não estiver adorando ao Deus da Bíblia, não adianta, não aceita, Deus não aceita. Então o Deus que eu adoro é o Deus da Bíblia. A igreja que eu sirvo é a igreja que segue ao Deus da Bíblia. Se essa igreja, por um instante, desviar o caminho de seguir a Bíblia, eu vou continuar sendo fiel à Bíblia. Se o meu irmão, o meu líder, o meu colega pastor, se ele seguir outro Deus que não seja o Deus da Bíblia, eu vou continuar seguindo o Deus da Bíblia. Porque, embora Deus seja claro nas suas ideias, Ele é imutável. Deus não vai mudar. E hoje tem muitas igrejas dizendo assim: vem, a cura está aqui, olha para o nosso templo, é grandioso, pastores famosos, sermões poderosos, música atraente, um culto vibrante. E aí você olha para esses rios e diz: realmente os rios lá são mais atraentes, são mais limpos. No entanto, Deus diz assim: filho, lá pode ser grandioso, lá pode ser atraente, lá pode até aparentar ser limpo, as pessoas serem mais puras, mas embora lá tenha toda essa grandeza, a cura e o poder está nos rios de Israel, está no Deus de Israel. O que faz de nós sermos pessoas puras não são os nossos atos, é o Deus a quem nós servimos. Porque quando eu estou com Deus, a santidade de Deus se derrama em mim, e eu me torno santo porque Deus é santo. Quando eu estou com Deus, a justiça de Deus derrama sobre mim, e eu me torno justo porque Deus é justo. Então o que faz muita diferença nessa igreja não são os irmãos, não é a liderança e não é o pastor. O que faz a diferença nessa igreja é o Deus em que nós servimos. Porque Deus é puro, porque Deus é santo. E se por um instante eu desviar os meus olhos desse Deus, eu vou me tornar igual a qualquer outro rio, igual a qualquer outra pessoa. Devemos obedecer à vontade de Deus. Devemos baixar a nossa voz diante de Deus. Devemos deixar de argumentar contra Deus. Devemos deixar de tratar Deus como se Deus fosse igual a nós. Precisamos olhar para Deus com toda a sua grandiosidade, com toda a sua glória, com toda a sua majestade e adorá-lo, reconhecendo que somente Ele tem a autoridade de guiar a minha vida. Não mais, nada mais. Não é a opinião dos homens, não é o achismo popular, não é a forma que eu interpreto as coisas, é Deus. E Deus tem uma forma de me guiar, através da Bíblia. O próprio salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus está aqui, ó. Se uma religião, um conceito, uma pessoa, um líder vai contra essa palavra, ela está indo contra o próprio Deus. E ela não tem o poder de Deus, porque o poder está na verdade bíblica. O meu culto tem que ser racional. Eu preciso guiar as coisas de Deus. Mas às vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós não confiamos em Deus. Às vezes parece que estamos no meio de um nevoeiro, que nós não conseguimos enxergar um palmo à frente. Eu me lembro de uma história de que uma tripulação dentro de um navio estava passando por uma neblina, uma densa neblina. E eles rapidamente correram para um dos marinheiros e disseram: olha, o seu capitão ele é louco. Você está vendo a neblina que estamos? É uma neblina densa. Podemos bater em qualquer pedra, qualquer rocha. Ele tem que parar o barco, porque ele está arriscando toda uma tripulação. E o marinheiro, no início, ficou assustado. Depois ele ficou com ar de simpatia e disse: olha, nosso marinheiro está lá em cima. A neblina é baixa, ele está vendo acima da neblina. Fica tranquilo, essa neblina é baixa. Ele está vendo acima, além da neblina. Semelhantemente a Deus. Muitas vezes o nosso foco está voltado somente a essas coisas. O nosso foco é limitado. O que você consegue ver? Você consegue ver somente o que está um palmo da sua frente, nada mais. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia. E você se desespera de todas essas circunstâncias. E Deus diz: meu filho, a neblina é baixa, eu estou acima dela, eu estou vendo o seu futuro, eu estou te guiando. Há ocasiões na vida que nós simplesmente não sabemos o que fazer, nós paralisamos e baseamos todo o nosso histórico, baseamos todas as nossas atitudes no histórico de vida. E muitas vezes o nosso histórico de vida não é o mais agradável. E nós temos uma decisão falha. Nós falhamos porque nós não acreditamos em Deus. Devemos aprender a confiar em Deus. Devemos nos colocar nas mãos de Deus e ter certeza que Ele está nos guiando. Devemos acreditar em Deus. 2 meninas estavam discutindo
estavam discutindo. E uma dizia assim: é sim. E a outra: é não. É sim. É não. E o rapaz olhou assim e ficou observando de longe, aquela desses naquelas minhas: é sim, porque meu pai disse que é. Aí a outra olhou: mesmo assim eu não concordo. É não, não concordo com isso não. E a outra ficou assustada e recrutou: é sim, porque se meu pai disse que é, mesmo que não fosse, seria. Mesma coisa assim Deus. É sim, porque Deus disse que é. E se não fosse, mesmo assim seria. Queridos, precisamos ter a inocência de uma criança, a imaturidade de uma criança, de confiar em Deus, mesmo que tudo à nossa volta diga o contrário. Mesmo que tudo à nossa volta pregue ao contrário. Se a ciência diz contra Deus, eu prefiro ficar do lado de Deus. Se o irmão fala contra a palavra de Deus, eu prefiro ficar ao lado de Deus. O meu posicionamento tem que ser sempre ao lado de Deus. Mas isso não somente relacionado a coisas na igreja, a verdades bíblicas, mas relacionado à minha vida, ao meu dia a dia. Porque a minha servidão para Deus não acontece dentro da igreja. Vamos ser sinceros. Louvar a Deus dentro da igreja, com uma boa orquestra, com uma boa banda, com uma boa sonorização, é muito fácil, é agradável. Você entra na onda tranquilo. Ouvir um sermão de qualidade é muito bom. Mas como é difícil lá sozinho em casa você se manter fiel a Deus. Como é difícil diante da família, dos problemas familiares, com o cônjuge, com os filhos, na faculdade, no trabalho, você servir ao mesmo Deus e ser fiel a esse Deus. Como é difícil você se manter fiel a Deus diante da pressão, diante dos problemas, diante das circunstâncias que aparentemente são sem solução. É lá que eu preciso mostrar quem é o meu Deus. Porque se Deus se resumir somente aos muros da igreja, eu estou perdido. Porque eu vivo mais tempo fora do que aqui dentro. Aqui é somente um lembrete, aqui é somente um alerta. Porque Deus vai agir mesmo na sua vida lá fora. O seu casamento aqui é perfeito. Você está bem vestido, você sorri para todo mundo, você pega nas mãos de todo mundo. Aqui as máscaras são postas, mas lá fora elas não se seguram, porque elas não têm cola suficiente. É lá fora que Deus age. É lá fora que Deus trabalha. É no meu trabalho que eu mostro quem é o meu Deus. É na minha faculdade que eu mostro o Deus a quem eu sirvo. É em casa que eu me revelo. Em casa eu tiro a minha fantasia, eu tiro a minha máscara e eu mostro quem de fato eu sou. Ser cristão na igreja é muito fácil. É extremamente fácil. Eu penso que um ateu conseguiria se disfarçar de cristão com muita facilidade aqui dentro. Mas lá fora, o desafio é outro. E se personifica das diferentes formas. Lá fora eu mostro quem é o meu Deus. Lá fora eu mostro qual é a minha religião e quem de fato eu sirvo. Se sou eu, se é o meu achismo, a minha vontade, as minhas ideias, ou se é Deus. Não Deus qualquer, não Deus agradável a todos, não o Deus da moda, mas o Deus da Bíblia, que aparentemente seja grotesco, que aparentemente seja antiquado, é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem poder. É esse Deus que eu sirvo. Nós com muita facilidade perdemos isso de vista. Certa vez estava Einstein, o grande inventor, o grande matemático, em um bonde, já velho, e deixou seus óculos caírem. Uma jovem rapidamente agachou, pegou aqueles óculos e deu na mão dele. Ele olhou, ficou admirado com aquela atitude daquela jovem e perguntou: jovem, qual é o teu nome? E ela disse assim: Clara Einstein, papai. Meu nome é Clara Einstein, papai. Muitas vezes Deus está próximo de nós, mas nós nos esquecemos do parentesco que nós temos com Ele. Achamos que somos abandonados, quando de fato nós somos os filhos queridos de Deus. Que Deus mantém um contato direto conosco. Que Deus para tudo se for necessário para atender a nossa necessidade. Que os anjos do céu vêm quando nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus. Não precisa temer. Não preciso me esquecer do parentesco. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, Deus derrama toda a sua atenção sobre mim. Muitas vezes a correria do dia a dia, os problemas, eles se fantasiam de diferentes situações, diferentes formas. E eles tentam nos cegar de Deus, tentam nos distanciar. E Deus diz: não se esqueça que você é meu filho. Por favor, não se esqueça. Essa semana, Deus vai desafiar você a servi-lo, mas não na casa dele, mas servi-lo lá fora. Amanhã começa mais uma jornada de trabalho, mais uma jornada de faculdade, mais uma correria.
E na cada circunstância, Deus vai desafiar você a reconhecê-lo como Deus, a reconhecê-lo como Senhor. Quero concluir com um poema que eu li esses dias. Eu não encontrei o autor, mas achei muito bacana, muito belo o poema, que fala uma verdade surpreendente. Diz assim: quando o sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças se acabam, Deus renova. Quando as lágrimas são inevitáveis, Deus dá alegria. Quando o amor morre, Deus o ressuscita. Quando parece ser o fim, Deus dá um novo começo. Quando a doença assola, Deus dá a cura. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, eu estou contigo. Quando não há possibilidades, Deus faz o milagre. Quando a noite parece não ter fim, Deus faz nascer o amanhecer. Quando o inverno parece infinito, Deus traz o verão. Quando estamos a um passo da perdição, Deus nos mostra a direção do céu. Quando é difícil caminhar, Deus nos carrega no colo. Ainda existe chance de nós darmos um fim ao nosso achismo, darmos um fim à nossa opinião, darmos um fim ao que nós consideramos certo ou errado e começarmos a perguntar para Deus: Senhor, qual é o teu jeito de fazer isso? Qual é a tua forma, Senhor? Dá uma chance para Deus, deixa Ele falar com você, deixa Ele fazer um milagre de você, deixa Ele curar o seu coração, porque por natureza nós somos miseráveis. Estava lendo ontem a Bíblia, quando Deus me alertou para um versículo que dizia: eu curarei a rebeldia do vosso coração, eu curarei a maldade do seu coração. Não é você quem se cura, não é você que se transforma, é Deus. E tudo que Ele pede é uma chance de atuar na sua vida, de transformar o seu ser. Quem sabe esse seja um momento de dizer um fim para mim, um fim para minhas opiniões, um fim para os meus posicionamentos, e começar a dar um sim, um começo, uma inauguração para Deus. Dizer: Senhor, nessa semana, muitas serão as circunstâncias que eu passarei, mas toma a frente, e como meu capitão mostra o caminho, que eu possa seguir a tua vontade. Me cura, Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me
agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, eu creio. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, eu creio. Me cura, Senhor. Querido Deus, é verdade, Senhor, que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Achamos que é o melhor, Senhor. E isso se repete todos os dias, em quase todos os momentos, Senhor. Mas por favor, Pai, guia a nossa vontade. Mostra qual é o teu jeito, se revela para nós, Senhor. Nós temos uma semana à frente. E essa agora é a chance de tu começares conosco, Pai. Queremos sair daqui na tua presença. Queremos viver uma vida de serviço a Ti. Se manifesta em nossas vidas, no trabalho, na faculdade, no trânsito, em casa, na educação dos filhos, no trato com a esposa, com o cônjuge, nas questões financeiras. Por favor, Pai, mostra qual é a Tua vontade, porque sabemos que a bênção e o poder está no Teu querer. Nos cura, Pai, porque temos tantas fragilidades, mas que nós entregamos todas elas nesse momento em Tuas mãos e aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Deus te abençoe nessa nova semana. Que Deus te ilumine e te guie.